Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela graça do Senhor em nossas vidas. Somos gratos a Ti pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos Te louvar. E agora, ó Pai, pelo privilégio de poder ouvir a Tua palavra. Nós pedimos as Tuas bênçãos e o Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja iluminando a cada um para compreender a Tua palavra. E além de compreender, ó Pai, possamos colocar em prática para a honra e glória do Teu santo nome. Agradecemos por cada um presente aqui nessa manhã. Que o Senhor possa estar os abençoando e edificando com a Tua santa palavra. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Só lembrando aí que a gente coloca as cadeiras assim no distanciamento, mas quem é família pode sentar tudo junto, viu? A Stefson, a Elaine, a Ezequias e a Stephanie também. A gente coloca porque não sabe onde as famílias vão sentar, mas quem é família pode sentar junto, porque fica junto em casa, então não tem por que não ficar junto na igreja, tá bom? Então, se quiserem reorganizar as cadeiras aí, podem ficar à vontade. Então, nós vamos, irmãos, hoje dar continuidade ao estudo do livrinho Levando as Boas Novas. Não sei se todos trouxeram, mas nós vamos dar continuidade aí, estudando ele, certo? Lembrando que nós estamos na escola dominical, fazendo uma espécie de treinamento para que os irmãos possam aprender como compartilhar o estudo da Palavra de Deus com outras pessoas que não conhecem ainda. Nós costumamos usar esse livrinho, né, que tem por título aí Levando as Boas Novas. Lembrando que não é de autoria minha, certo? É da Escola Discipular. E nós estamos aqui apenas reproduzindo com os irmãos, para que os irmãos possam assim também compartilhar a Palavra de Deus com outras pessoas. Porque Deus às vezes abre portas no seu vizinho, né? Com o seu vizinho, às vezes você tem a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. E aí, se você tem uma base bíblica, referências bíblicas para provar a sua fé, comprovar biblicamente por que você crê assim, por que você crê que a salvação é pela fé e não pelas obras, então você pode compartilhar com a pessoa essa lição da palavra de Deus, nesses ensinamentos. Nós estamos na segunda lição, que fala sobre as boas novas. Alguém lembra da primeira lição, qual era o título? Pode pescar, pode, viu? Nosso problema, né? Qual é o nosso problema, na verdade? É o pecado, não é assim? Alguns, infelizmente, têm ensinado que o nosso problema é financeiro. Venha para a igreja para você conseguir um emprego melhor, para você ganhar dinheiro. E tem alguns que cobram o dízimo antecipado, não é assim? Tem uns sabidinhos aí já cobrando dízimo antecipado, que eles dizem assim, olha, se você hoje ganha R$1.000, você devolve R$100 de dízimo, que é os 10%. Mas você quer ganhar quanto? Ah, meu sonho é ganhar R$3.000. Pois pronto, pague logo o dízimo dos 3.000, que aí Deus vai te abençoar e vai te dar um emprego para você ganhar os 3.000. Aí faz com que as pessoas, ao invés de devolver 10%, devolva 30% do que ganham. Ou até mais, dependendo da... Não sei se eu uso essas palavras, né? Mas vou usar. Do vigarista que esteja à frente da igreja, né? Porque nem todas as pessoas que estão pregando a palavra de Deus, na verdade, são pastores. Infelizmente, alguns são vigaristas, mercenários, que querem apenas tomar a pele das ovelhas, a lã das ovelhas, que é o que elas têm. Então, muito cuidado com esse tipo de ensinamento, né? Que ensinando que o nosso problema é financeiro. Nós precisamos é ganhar dinheiro. Cuidado. Precisamos de dinheiro realmente para sobreviver, para comer, comprar roupa, vestir, né? Suprir as nossas necessidades, às vezes pagar um plano de saúde, quem quer pagar, quem não quer fazer uma poupançazinha para quando adoecer ter um dinheirinho para cuidar da saúde. Isso não é pecado, certo? Mas esse não é o nosso problema. Nosso problema também não é de saúde. Às vezes nós pensamos assim, irmão, eu estou com muitos problemas. E qual é? Estou doente. Não é o nosso problema. Nosso problema não é de saúde. Porque a saúde a gente sabe que um dia vai perder mesmo e vai morrer e vai partir desse mundo. Então esse não é o nosso problema. Nosso problema é o pecado. Porque o pecado ele pode tirar a nossa vida física e a espiritual. Esse é o maior problema do ser humano. Se você tiver a Cristo e tiver problemas financeiros, tem problema. Porque você vai morrer um dia e vai para o céu. E lá não vou precisar de dinheiro para comprar nada, né? Se você tem Jesus Cristo e tem um problema de saúde, isso não é um problema. Porque no dia que você partir desse mundo, você vai para o céu habitar na eternidade com Deus. E lá não vai ter doença. No céu não tem choro, não tem doença, não tem morte, não tem tristeza, não tem lágrimas de tristeza, né?
Então o nosso problema, na verdade, não são as coisas materiais. Nosso problema é espiritual, que é o pecado. Então, na primeira lição, nós aprendemos qual é o nosso problema. Vimos que todos nós somos pecadores e que a graça de Deus é quem pode nos curar desse problema, pode resolver o nosso problema. E na segunda lição, agora nós vamos observar as boas novas, que são as boas notícias de Deus para nós. Já que o nosso problema é o pecado, então qual a solução para o problema? Porque quando eu estou com um problema de saúde, aí eu vou lá no médico, o médico prescreve um remédio, né, para solucionar o meu problema de saúde. Não é assim? Mas e o problema do pecado? Como soluciona? A palavra de Deus nos ensina. Então, as boas novas, na lição passada, descobrimos que o nosso pecado nos separa de Deus. Nesta lição, veremos as boas novas, são as boas notícias que Deus nos oferece. Esse estudo ele é bem didático, como vocês já observaram na semana atrasada, né, quando nós vimos a primeira lição, que ele mostra um versículo e depois vai fazendo perguntas baseado naqueles versículos. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8 e 9. João 16 e 8. João 16 e 8. Vamos ler o 7 também, só para vocês entenderem sobre quem está sendo falado aí. O Senhor Jesus Cristo está falando para os discípulos o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Consolador está com a inicial maiúscula. É uma referência a quem? Ao Espírito Santo de Deus, certo? Ao Espírito Santo. Então, convém-vos que eu vá. O Senhor Jesus disse que ele precisa ir ao céu, ele precisa partir para a direita do trono de Deus, porque ele vai enviar um outro Consolador, que é o Espírito Santo. E aí Jesus continua dizendo, quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Porque não creem em mim. Olha aí, o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado. Qual é o pecado realmente, irmãos, que nos traz todos os problemas, vamos dizer assim? É a incredulidade, é o não crer. Porque ele diz, convencerá o mundo do pecado. Interessante que está com um artigo definido também, né? De, que é uma preposição, mais o, que é um artigo definido. Não diz assim, convencerá o mundo dos pecados. Está falando assim? Do pecado. Qual é o pecado da humanidade? Aí ele diz, do pecado porque não creem em mim. O pecado da humanidade, na verdade, que é o maior problema, é a incredulidade. É não crer em Deus. Irmão, não entendi nada. Eu pensei que matar era pecado. E é pecado. Roubar é pecado, não? É pecado. Mentir não é pecado, não? É também. Todos esses que eu citei são pecados e muitos outros são pecados também. Mas o pecado que traz o verdadeiro problema espiritual na nossa vida é a incredulidade. Sabe por quê? Quando nós lemos a história lá de Jesus quando ele está sendo crucificado, não tem aquela história dos dois ladrões também, né? Os dois ladrões estão sendo crucificados lá com Cristo, que a Bíblia chama de malfeitores. O que é que um malfeitor faz? O mal, não é não? Malfeitor, ele faz o mal. A Bíblia não fala quais pecados aqueles homens cometeram, só diz que eles são malfeitores. E um daqueles malfeitores, ele se arrependeu. Não foi? Dos pecados? E ele creu no Senhor Jesus Cristo, entregou a vida a Cristo. E o que foi que Jesus fez? Perdoou, não foi não? Jesus perdoou e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, qual era o maior problema que aquele homem realmente estava enfrentando? O maior problema? Qual era o maior pecado, vamos dizer assim, daquele homem? A incredulidade. Porque quando ele passou a crer no Senhor Jesus, Jesus perdoou todos os outros pecados. Todos os outros. Então, o maior pecado de todos, o pecadão, né, que a gente costuma dizer, não, mentira, é só um pecadinho. Mas o pecadão, o maior de todos, é a incredulidade.
Porque se você crê no Senhor Jesus, pronto, todos os outros pecados estão resolvidos. Deus perdoa a todos eles. Então, não adianta a gente se iludir achando assim: peraí, eu fumo, então vou parar de fumar, porque aí se eu parar de fumar, Deus vai me receber no céu. Eu bebo, se eu parar de beber, Deus vai me receber no céu. Aí às vezes a gente pergunta: por que você está indo para a igreja? Não, é porque eu estou indo porque eu parei de fumar, parei de beber, agora eu estou indo para a igreja, agora eu sou uma pessoa diferente. Está errado. Você não é uma pessoa diferente porque parou de fumar ou parou de beber. Você é uma pessoa diferente se você crê no Senhor Jesus Cristo. Porque se você crê no Senhor Jesus Cristo, todos os outros pecados, Deus vai perdoar. E aí se você buscar a Deus com sinceridade, Deus vai te dar força para você abandonar os pecados. Não é achar que você vai para o céu porque parou de beber ou de fumar. Que alguns acham isso, né? Rapaz, você vai para o céu? Vou. Por quê? Não, porque eu bebi, agora não bebo mais não. Está errado. Você não vai para o céu porque parou de beber. Você vai para o céu se tiver crido em Cristo. Irmão, então quer dizer que eu posso crer em Jesus e continuar bebendo a minha cervejinha e fumando meu cigarro? Quem foi que disse isso? Eu não disse isso não. Eu estou dizendo que o que lhe leva para o céu não é o simples fato de parar de beber ou fumar. Quem lhe leva para o céu é o simples fato de você entregar a sua vida a Cristo. E automaticamente, quando você entregar a vida a Cristo, você é o quê? 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu citei só esses dois tipos de pecado, né? Fumar e beber, mas eu não vou citar todos, né? Porque só na lei existem 613 preceitos. Eu não vou citar todos eles. Mas aí vem a mentira, vem o ódio, vem o pensamento ruim e outras coisas mais, né? Até os pecados do pensamento. Então não é, eu parei de pensar aquelas coisas erradas que eu pensava, então agora eu vou para o céu. Está errado. Você não vai para o céu porque parou de pensar as coisas erradas. Você vai para o céu se tiver crido em Cristo. Aí a partir do momento que você crê em Cristo, você é nova criatura. Aí Deus vai te ajudar a você ir abandonando os pecados, porque você já creu em Cristo. Não é você abandonar os pecados para crer, não. Você primeiro crê e depois vai abandonando os pecados. É assim que funciona. Cuidado para não inverter, né? Tem muita gente ensinando o caminho invertido e as pessoas vivem iludidas e nunca chegam a Cristo. Porque acham que se ficar parando de cometer alguns pecados, você vai chegar no céu por isso. E não chega. Porque a salvação não é pelas obras. Nós não conseguimos nos salvar. Nós vimos isso ontem à noite também, né? Jesus não viria ao mundo à toa. Ele veio com um propósito. Então, o grande pecado, na verdade, é não crer no Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele veio ao mundo para isso, para convencer as pessoas que o verdadeiro pecado, o pecado que realmente nos condena, é a incredulidade. Aí ele pergunta: qual é o pecado do ser humano? Não crer em Jesus, certo? Se você quiser, pode até colocar a incredulidade também aí, se quiser, no seu livrinho. Então esse é o verdadeiro pecado do ser humano. O que realmente separa o homem de Deus é o pecado de incredulidade. Porque se você tiver matado, roubado, usado drogas, sido um traficante, um assassino, ou adúltero, ou qualquer outro tipo de pecado, né? Mas se você crê em Cristo, Ele perdoa todos. Todos. E tem um detalhe muito interessante na pessoa de Deus que é incrível. Porque a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece. Não é incrível? Ele tem o poder de esquecer. Nós às vezes até perdoamos as pessoas, né? Eu perdoo você e tal. Mas não esquece. Porque lá vem na mente, a gente tem que lembrar: opa, mas peraí, esse pecado aí eu já perdoei da pessoa, né? Essa ofensa que ela me fez, eu perdoei. Mas Deus, Ele esquece. Aí eu pergunto: como é que um ser que sabe todas as coisas, porque Ele é onisciente, Ele pode esquecer? Porque Ele tem todo o poder. Ele é onisciente, Ele também é o todo-poderoso, é onipotente. Então Ele tem o poder de esquecer os nossos pecados. Olha que maravilha. E como é que Deus esquece os nossos pecados? Se eu confessar os meus pecados, né? Não é eu pecar, não, eu vou fazer aqui porque Deus é bom, Ele perdoa. Você tem que confessar o pecado com sinceridade. Com sinceridade, para Deus saber que você está realmente arrependido daquilo que cometeu. Aí Ele perdoa. E se você estiver em Cristo,
Irmão, quer dizer que se não tiver em Cristo, Deus não perdoa, não? Curioso, né? É curioso? Se eu não tiver crido em Jesus, Deus não perdoa? E aí, irmãos? Como é que a gente sai dessa? Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades, que são os nossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto, o rosto de Deus, de vós, para que vos não ouça. E aí, como é que Deus vai me ouvir? Sem Cristo Deus me ouve? Eu sempre confundo essa referência, mas eu vou achar. Eu vou achar. Aqui, 1 Timóteo 2,5, era o vizinho. Sempre eu confundo se é 2,4 ou 2,5. 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Homem, ó, Cristo Jesus, homem, que é para deixar claro que foi aquele ser celestial que veio ao mundo e se fez carne. Então, as minhas orações só podem chegar a Deus por meio de quem? Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele é o único mediador entre Deus e nós. É o único, não tem outro. Está aqui, ó, porquanto há um só Deus e um só mediador. Não, irmão, mas eu posso orar, não estou criticando, certo? Estou só dizendo que às vezes as pessoas comentam: não, mas eu posso pedir a Maria, porque ela é a mãe de Deus, e Maria vai pedir a Deus por mim. Pode? Só se for na mente de quem fala isso, mas na Bíblia não tem isso não. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador. E quem é esse mediador? A Maria. É? Eu repito, não estou criticando, eu estou falando a verdade, o que está na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, não, foi Deus quem disse. E eu, como mensageiro da palavra de Deus, só posso comunicar o que Deus disse na palavra dele. Não posso distorcer. Ah, não, mas eu acredito que é Maria. Bom, cada um, né? Cada um vai prestar conta com Deus da sua fé. Eu estou falando o que Deus disse. Cristo Jesus é o único mediador. Ah, não, mas José, que era o pai de Jesus, pode. Se tivesse escrito aí José, aí eu pediria a José. Se tivesse escrito Maria, aí eu pediria a Maria. Certo? Mas não está escrito Maria, nem José, nem Paulo, nem Pedro, nem Apolo, nem João, nenhum. Está escrito Cristo Jesus, homem. Ele é o nosso único mediador. Então eu só posso chegar a Deus por meio de quem? De Jesus Cristo. Irmão, quer dizer que você odeia Maria, José, Paulo, Pedro? Negativo. São pessoas que estão no céu na presença de Deus, em espírito, e que são exemplos para nós. Negativo. Maria é um grande exemplo para a nossa vida. Porque ela abriu mão da vida dela para servir a Deus. Foi mesmo, irmão? Foi. Porque quando ela aceitou conceber pelo Espírito Santo, antes de casar, ela aceitou engravidar sem ter relação com homem algum, e ela estava noiva com José, o que é que ela colocou em risco? A vida dela. Porque naquela época, se a mulher apareceu grávida, né? Estava noiva com José, apareceu grávida sem ter tido nenhuma relação íntima com José. O povo ia dizer o quê? Traiu José, dormiu com outro homem. Não pode, vai ser apedrejado, vai morrer. Mas ela não amou a vida dela mais do que o serviço a Deus. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor. E ela pôs a vida dela em risco. Quem de nós aqui já arriscou a vida para servir a Deus? Então Maria é um exemplo para nós, exemplo de fé. Mas infelizmente, irmãos, a Bíblia não diz que ela é a nossa mediadora. Então não posso dizer que ela é a minha mediadora. Não posso dizer que eu vou chegar a Deus por meio de Maria. Não posso, porque eu vou estar dizendo que Deus é mentiroso. Eu não posso dizer que Deus está mentindo. Como é que eu vou recorrer a Deus para me livrar de alguma coisa, para ouvir a minha oração, se ao mesmo tempo eu estou dizendo que Deus é mentiroso? Que no momento que eu digo que Maria pode interceder por mim, eu estou dizendo que Deus está mentindo. Porque a Bíblia diz, ó, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é quem? Cristo Jesus, homem. E repito, não estou criticando ninguém, religião de ninguém. Eu simplesmente estou citando o que a Bíblia fala.
Eu acredito que isso não é uma crítica, isso é uma abertura de olhos. As pessoas, ao conhecerem a verdade, elas vão abrir os olhos para a verdade. Vão abrir os olhos. Quando você vai para o médico, que você não sabia que um determinado remédio servia para aquela doença, e o médico lhe diz: não, rapaz, aquela folha lá que você tem lá no quintal da sua casa, lá, babosa, serve para esse teu problema aí. Você vai ficar o quê? Triste ou alegre? Alegre, não? Oh, rapaz, eu não sabia disso. E o médico abriu meus olhos para a verdade, eu estava com remédio no quintal de casa. Não é não? É isso que nós fazemos. Nós abrimos os olhos das pessoas para a verdade da palavra de Deus. Essa é a nossa missão. Comunicar a Bíblia para as pessoas. Por isso que nós precisamos fazer isso, que é comunicar a verdade. Eu posso chegar a Deus por outra pessoa que não seja Cristo? Não posso. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz isso daí. É a Bíblia que diz isso. Então, se eu quero servir a Deus, eu tenho que ouvir a palavra de Deus. João 3:36. João 3:36. Diz o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esse versículo traz várias lições interessantes. Ele diz que aquela pessoa que crê no Filho teve a vida eterna, ou terá a vida eterna, ou tem agora a vida eterna. Tem agora, né? Esse verbo ter está no tempo presente, não está no passado e nem no futuro. Não existe essa ideia: eu já fui crente. Não. Ou você é crente, ou você nunca foi crente. Porque no momento em que você crê em Cristo, você tem a vida eterna. A partir daquele momento você recebe a vida eterna ali, agora, nesse instante. No momento que você creu. E quando é que essa vida eterna sai de você? Nunca mais. Não sai nunca mais. Que a partir daquele momento você tem a vida eterna. A vida eterna está em você. É no presente. Aí ele diz: que aquela pessoa, né? O que todavia se mantém rebelde. Outra lição interessante. Se mantém rebelde contra o Filho é se manter sem crer em Cristo. Isso quer dizer o quê? Implicitamente quer dizer o quê? Que nós já nascemos sem crer em Cristo. Então aquela história que eu também já ouvi algumas pessoas dizer assim: não, eu nasci crente. Mentira. Ninguém nasce crendo. Quem foi que nasceu crente aqui? Ninguém nasceu crente. Nós nascemos rebeldes contra o Filho de Deus. Está aqui, ó. Aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então ninguém nasce crente, ninguém nasce salvo. Nós nascemos distantes de Deus. O salmista diz lá em Salmos 51:5 o quê? Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Não é porque a mãe estava em adultério, não. Certo? É porque nós já nascemos pecadores. Nascemos de pecadores e já nascemos pecadores. E aí precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Aí ele vai perguntar: qual a condição dos que creem no Filho de Deus, que é Jesus Cristo? Tem a vida eterna. Não é isso que ele disse? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Qual a condição do que não crê no Filho de Deus? Não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, não tem a vida eterna, não tem a salvação da sua alma. Esse versículo é bem direto, né? Se você tem o Filho, se você creu em Jesus, você é salvo, vai para o céu. Se você não creu em Jesus, você não vai para o céu. Você vai desfrutar de quê? Da ira de Deus. Olha, irmãos, as pessoas às vezes confundem a pessoa de Deus, né? Diz: não, Deus é amor, Deus é amor. É verdade? Sim, Deus é amor. É um amor que nós nem compreendemos. Como é que alguém se faz carne e vem ao mundo para morrer por um bando de ser humano miserável que nem nós? Não entende, a gente não entende esse amor. Nós, rebeldes contra Deus, pecadores, e Deus resolve se fazer carne na pessoa de Jesus e vem ao mundo morrer por nós. Dá para entender esse amor? Não dá. Então ele é tão amoroso que a gente nem entende o amor dele.
Mas às vezes as pessoas confundem e acham que o amor não pode ser aliado à justiça. Não, quem é amor, não pode ser justo. Calma lá, né? É amor, mas Deus também é justiça. Se nós rejeitarmos o Filho de Deus, então nós vamos desfrutar da ira de Deus. Ei, irmão, mas a ira não é pecado, não? É, a nossa ira, mas a ira de Deus não. Porque a ira de Deus é santa, é justa. Nós às vezes nos iramos de maneira injusta, de maneira errada, por motivos errados. E Deus não. Deus, quando ele se ira por causa da justiça, pelo que é certo. É a ira santa. É diferente da nossa ira. Então Deus, ele se ira também, e a ira de Deus vai ser revelada na perdição dos homens, infelizmente. Ele fez tudo que Deus podia fazer para salvar o ser humano, ele fez. Ele enviou o Filho dele para morrer por nós. Agora quem rejeitar, aí infelizmente, como é que Deus vai colocar essa pessoa no céu se ela rejeitou a salvação? Não tem como. Então a condição dos que creem é ter a vida eterna. Dos que não creem é não ter a vida eterna. João 3, 16 até o 18. João 3, 16 ao 18. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, né? Esse porquê junto e sem acento significa o quê? Ele está perguntando ou explicando? Explicando, né? Muito bem. As dicas de português funcionaram, né? Então, porquê junto e sem acento é explicação. Então, aqui ele está explicando porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Por que Deus deu o Filho dele? Está a explicação. Para que toda pessoa que nele crê não pereça, não se perca, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Então foi por isso que Deus deu o Filho dele, para que as pessoas possam ter acesso à vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então não consigo a salvação se não for por meio de Cristo, porque ele veio para isso, para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, não é condenado, não vai para o inferno. Estão entendendo? Quem nele crê, quem crê em Jesus não vai para o inferno. Mas o que não crê já está julgado. Quem não crê em Jesus já está perdido. É isso que o texto quer dizer. Quem não crê já está julgado. Por que já está julgado? Por que já está perdido? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É simplesmente por isso. Não crê no nome do Filho de Deus, então já está perdido. Porque a salvação só é por meio da fé em Cristo. E aí ele vem perguntar, conforme o verso 18, a pessoa que não crê em Cristo já está julgada, sim ou não? Sim, já está julgada. E esse julgamento é no sentido de condenação, de perdição. Quem não crê em Cristo já está perdida, já vai para o inferno. Aí ele pergunta, por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Que ele diz lá no finalzinho do versículo, né? Por que a pessoa já está perdida? Se não crê em Cristo? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não creu em Jesus. Simples assim. Conforme o verso 17, Jesus veio ao mundo para nos julgar, ou seja, para nos condenar? Sim ou não? Não. Jesus não veio ao mundo para nos condenar. E conforme o verso 16, qual o sentimento de Deus para com o mundo, para conosco? Qual foi o sentimento que Deus teve para conosco? Amor. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus é tão grande que não tem como descrever. Não é? O amor de Deus é do tamanho de uma carreta. Não é? O amor de Deus é do tamanho do mundo. Não. De tal maneira. Não tem como descrever o tamanho do amor de Deus. É tão grande que não tem descrição. Por isso que ele colocou, nos amou o mundo de tal maneira. Que tamanho é o amor de Deus? É o amor de um tamanho tal que ele deu o Filho dele para morrer por nós. E foi um dos filhos ou foi o único filho?
O único, porque é o unigênito. O único filho dele, ele deu pela humanidade. Aí eu pergunto, quem de nós teria coragem de fazer isso? O meu único filho, eu só tenho um filho. Aí eu dar o meu filho para morrer por alguém que me ofendeu. Teria coragem? Nenhum de nós teríamos coragem de fazer isso. Dar o meu único filho para morrer por alguém que só me faz raiva? Deus me livre. Deixa ele queimar pretinho lá não sei aonde, né? Não é assim que o ser humano geralmente faz? Mas Deus é diferente. Deus nos amou de tal maneira que deu o único filho dele para morrer por nós, para nos resgatar da perdição eterna. E quando eu digo nos resgatar, irmãos, é o mundo todo. O que ele diz, Deus amou ao mundo. Certo? Deus não diz assim, Deus amou os crentes de tal maneira, né, que deu Jesus para morrer pelos crentes. Né? Deus amou os católicos de tal maneira que deu Jesus para morrer pelos católicos. Não é? Não está escrito assim. Deus amou ao mundo. Todas as pessoas do mundo, de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por todos aqueles, para salvar todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem vão desfrutar da salvação. Irmão, e os que não creem vão ser salvos não? É lógico que não. Porque a condição para a salvação é a fé. Se crer, tem a vida eterna. Se não crer, não tem a vida eterna. Romanos 5 e 8. Vamos para Romanos 5 e 8. Diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato, isso é algo que aconteceu, de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus, ele provou o amor dele por nós, não foi só da boca para fora. Ah, eu amo os seres humanos. Não, ele provou, ele veio lá ao mundo, na pessoa de Cristo, mandou o seu Filho para morrer por nós. Nós ainda pecadores, ainda rebeldes contra Deus. Deus não esperou dizer assim, não, peraí, deixa quando você se converter, eu vou mandar Jesus para morrer por você. Não. Sendo nós ainda pecadores, ainda perdidos, sem querer nada com Deus, Deus já mandou o Filho dele para morrer por nós. Ele provou esse amor. Aí pergunta, como Deus provou o seu amor para conosco? Resposta, dando seu Filho para morrer por nós. E o que precisamos fazer para não perecer, mas ter a vida eterna? O que é que nós precisamos fazer? Crer em Cristo. É só isso que nós precisamos fazer. E aí ele vai trazer uma explicação do que é crer. Nós falamos tanto, né? Crê em Jesus, entregue sua vida para Jesus. E o que é esse crer? Significa confiar em Cristo, confiar nele, para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Quando falamos creia em Jesus, nós estamos dizendo o quê? Pare de confiar em você. Pare de confiar em você para a salvação. Confie em Cristo. Às vezes as pessoas, eu quando era criança aprendi isso, né? Que, olha, fulano de tal está sofrendo para pagar os pecados, né? Fulano de tal está sofrendo para pagar os pecados que cometeu. A Bíblia diz isso? Que alguém pode pagar pelos seus pecados? Não pode. A Bíblia não fala isso. Se alguém viu isso na Bíblia, me mostre, que eu desconheço. Eu já li a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. 66 livros, 1189 versículos, 31.104 versículos. 1189 capítulos e 31.104 versículos. Já li ela toda. E eu não vi ainda. Pode ter passado por cima, mas você me mostra, se você souber. Certo? Eu não encontrei isso ainda, que o ser humano pode pagar o preço dos seus pecados. Não vi. Mas eu vi que Cristo pode. Por que ele pode? Porque ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a vontade de Deus. Ele viveu nesse mundo sem pecado. Então, por isso que só ele pode pagar o preço dos nossos pecados. Então, quando nós falamos creia em Jesus, entregue sua vida para Jesus, nós estamos dizendo o quê? Pare de confiar em você para a salvação. Pare de confiar em você para perdoar os seus pecados, para pagar o preço dos seus pecados. Jesus já pagou. Ou você acha que tem mais santidade do que Jesus para perdoar seus pecados? Uma vez o pastor Manuel falou isso numa mensagem e isso não saiu da minha mente nunca mais. Ele diz, você acha que o que você faz é mais precioso do que o que Jesus fez? Você acha que pode fazer uma obra maior do que a de Jesus? Porque automaticamente quando nós dizemos assim, não vou crer em Jesus não, porque eu acho que eu posso.
Você está querendo dizer o quê? Que Jesus não está a seus pés, que você pode fazer mais do que o que ele fez. Quando o pastor Manuel pregou isso um dia, eu digo, vixe, lapada medonha, né? Que às vezes a gente fica achando que não, mas é porque eu sou bom. Melhor do que Jesus? Não pode. É muita prepotência e orgulho nosso se nós pensarmos assim. Jesus não tem igual a ele, não tem comparação. Então ele fez toda a obra de salvação, ele pagou o preço dos nossos pecados, e Deus é tão maravilhoso que ele quer o quê de nós? Só a fé. É só que eu confio em Cristo. Tá bom, Senhor, então agora eu sei que Jesus veio ao mundo, ele cumpriu tudo o que o Senhor queria que fosse feito, que o ser humano fizesse, e o ser humano não conseguiu, então Jesus veio e fez, e eu confio em Cristo. Senhor, a partir de hoje eu não confio mais em mim para a salvação, porque eu sei que eu não posso. Eu não confio em mim para perdoar os meus pecados, porque eu sei que eu não posso, mas eu confio em Cristo. É só isso que Deus quer, irmãos, só isso. É que nós confiemos nele. Para pensar, leia João 3, 16 e o 36. João 3, 16 e depois o 36. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o 36 vai dizer: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aí ele vem perguntar: para quem Deus promete vida eterna? Para quem segue sua religião? Para quem é bonzinho ou para quem crê em Cristo? Para quem crê em Cristo, está lá, né? Bem explícito na palavra de Deus. Não é, olha, faça parte da igreja bíblica, porque lá é a porta do céu. Se você estiver na igreja bíblica, você vai para o céu. Não está escrito isso na Bíblia não, irmãos. E se algum dia eu sair daqui da igreja e eu vier outro pregador que pregar isso, excomungue ele, viu? Porque isso não é bíblico. A Bíblia não diz só vai para o céu quem está na igreja bíblica. Não fala isso. A Bíblia diz só vai para o céu quem está em Cristo. Porque a salvação está em uma pessoa e não em uma placa de igreja. Se você entregar a sua vida a Cristo, você vai para o céu. Certo? Ah, irmão, então eu posso crer em Jesus e não frequentar nenhuma igreja? Bom, aí já é outra história, não é? Já é uma outra história. Porque aí Hebreus 10 e 25 diz para aqueles que já creram em Cristo o quê? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então, se você já creu em Cristo, agora procure um lugar para se congregar com os irmãos. Então, cada coisa no seu lugar. Primeiro você tem que entender que a salvação é só em Cristo, não está em uma igreja. Não é o simples fato de eu fazer parte de uma igreja que eu vou para o céu. Eu não vou para o céu de carona, não, porque os irmãos aqui vão para o céu, eu vou me encostar por lá para ver se eu entro também, né? Na brecha. Não. Você vai para o céu se você tiver entregado sua vida a Cristo. Aí depois que você entrega a sua vida a Cristo, aí vem as outras bênçãos, né? Que é nós nos congregarmos, estamos em comunhão com os irmãos, viver uma vida cristã que agrada a Deus e outros detalhes mais, certo? Mas no estudo Levando as Boas Novas, nós temos que deixar bem claro para as pessoas que é o único caminho para a salvação é o Senhor Jesus. Essa é a boa notícia, a boa nova. Nosso problema é o pecado. Qual é a boa notícia? É que existe o céu e a porta de entrada para o céu é Jesus, não é uma religião. Então, quando estiverem ensinando a palavra de Deus para alguém, não digam que se você for para a igreja bíblica, você vai para o céu. Não diga isso não, pelo amor de Deus. Porque se você disser e a pessoa me falar, eu vou dizer que é mentira. E eu digo mesmo, certo? Então não diga isso. Diga se ela vai para o céu, se ela tiver Jesus. Se ela tiver Cristo, ela vai. Não fale que igreja salva as pessoas, não. Segundo ponto diz, o que Jesus garante em João 6,37? João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. De modo nenhum o lançarei fora. Se você vai até Cristo, de modo nenhum ele o lançará fora. Aí a pergunta, o que Jesus garante em João 6,37 para aquele que vem a ele? De maneira nenhuma o lançará fora. Então, se você for até Jesus, arrependido de seus pecados, confiando nele para a salvação, ele vai rejeitar a salvação para você? Sim ou não? Não, ele não vai rejeitar, porque de maneira nenhuma o lançará fora. Se você for a Jesus arrependido de seus pecados, confiando nele para te salvar, ele vai te receber.
Independentemente do que você já tenha feito na vida. Pode ter feito a pior atrocidade do universo. Se Hitler, antes de morrer, tivesse se arrependido, Deus teria salvo. Irmão, pelo amor de Deus, né? Aí tem gente que diz, pelo amor de Deus, diga um negócio desse. Não, um monstro daquele, e por conta dele mais de 6 milhões de judeus morreram. Um daquele para o céu não pode. Não pode sem se arrepender. Ou você acha que a graça de Deus não pode alcançar o Hitler? O problema, irmãos, que às vezes a gente fica limitado a pensar sobre isso, é porque a gente não enxerga a graça de Deus. A gente enxerga o pecado do pecador. Não, o pecado que o cara cometeu é grande demais, não tem como não tem perdão não. Não tem se o nosso Deus fosse fraco. Se o nosso Deus fosse fraco, aí não teria não. Mas nosso Deus é poderoso. E a Bíblia ainda diz... Isaías 55:7, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus. Por quê? É rico em perdoar. O nosso Deus é rico em perdão. Então não tem pecado tão grande que o nosso Deus não possa perdoar não, irmãos. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode tudo. Então Ele pode perdoar quem Ele quiser. Não é? Só que Ele colocou um critério. Para Ele perdoar, precisa fazer o quê? Se arrepender e confiar em Cristo. Aí Ele perdoa. Não é porque Ele é todo poderoso e pode perdoar o pecado que Ele quiser, que Ele vai sair perdoando todo mundo aí e deixar todo mundo fazendo as mesmas coisas, não. Tem um critério. Se arrependa dos seus pecados e confie em Cristo. Aí, meu amigo, depois que você fizer isso, qualquer pecado que você tenha cometido na vida, Deus perdoa. Porque Ele é rico em perdoar. Mas Ele diz, converta-se ao Senhor. Converta-se a Ele. Se você não se converter, converta-se ao Senhor e volte-se para o nosso Deus. Se volte para Deus, porque Ele é rico em perdoar. Ele pode perdoar qualquer tipo de pecado. E se você for até Cristo, Ele não vai te lançar fora, Ele vai te receber nos braços. E essa pergunta número 3, irmãos, quando eu estou fazendo esse estudo, eu não espero a pessoa responder na minha presença não, porque pode constranger também, certo? Então a gente tem que ter um certo cuidado. Eu faço a pergunta, você já foi a Cristo para a salvação? Aí você diz o quê? Olha, aqui é uma resposta pessoal. Chegar em casa, você responde. Certo? Porque senão às vezes a pessoa fica constrangida, aí acaba dizendo que sim sem ter crido. E a questão de crer em Cristo não é por pressão. É por consciência, é pela razão. Não pode ser pela emoção. Certo? Tem que ser pela razão. A pessoa saber o que está fazendo. Ela sabe que o certo é entregar a vida a Cristo e ela agora decidiu realmente entregar a vida a Cristo, porque ela sabe que não vai ser salva por ela mesma. Ela precisa de Jesus. A pessoa tem que entender isso e aí tomar a decisão de entregar a vida a Cristo. Amém? Então a lição número 2 nós concluímos. Se Deus quiser, próximo domingo nós daremos continuidade à lição número 3. Então quem tem os livrinhos aí vão trazendo aos domingos de manhã para poder a gente acompanhar esse estudo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela bondade e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Somos gratos a Ti, ó Pai, por todas as bênçãos do Senhor em nossas vidas, tudo que o Senhor já tem feito por nós, que a maior obra que o Senhor já fez por nós foi a salvação. E já somos gratos a Ti, ó Pai, por esse imenso presente que o Senhor nos deu. Que mesmo que passássemos a vida inteira, 24 horas por dia orando, servindo ao Senhor, sem dormir, sem comer, ainda não poderíamos pagar o que o Senhor fez por nós. Somos gratos a Ti pela Tua misericórdia infinita em nossas vidas. Pedimos as Tuas bênçãos pelo restante desse dia, a Tua proteção, o Teu cuidado, a direção do Teu Santo Espírito em tudo. Possamos honrar e glorificar o Teu santo nome. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, à noite